Olá a todos, mais um vídeo, do nosso estudo do protocolo de suporte básico de vida. E antes de a gente começar o vídeo, lembra de curtir e se inscrever no canal para não perder as notificações dos próximos vídeos, certo? E mantendo a mesma linha, sendo bem sucinto aí no assunto para a gente fazer um vídeo curto e a gente matar o tema logo. E lembrando que se tiver alguma dúvida, volta o vídeo para poder tirar a dúvida, porque eu não vou ficar repetindo a mesma coisa, tá bom? Então hoje a gente vai tratar da biomecânica do trauma. Essa biomecânica, ela complementa a sua avaliação antes de iniciar o atendimento, porque antes de você iniciar o atendimento, você faz a regra dos 3 S's e aí você faz essa análise da biomecânica do trauma, certo? Vamos ler só a definição aqui para a gente começar a entender, ó. Avaliar o cenário e relacionar as avarias mecânicas nos veículos, estimar sua velocidade, dispositivos de segurança utilizados e a posição dos passageiros antes e após o impacto, cinemática do trauma. Armas e comportamento de agressores com as possíveis áreas de impacto no corpo da vítima, estimando supostas lesões biomecânicas do trauma. Tá vendo que é uma análise ainda do cenário, dos objetos que estão envolvidos ali. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de trânsito e ela colidiu contra um poste. Tá num carro, colidiu contra um poste, certo? Às vezes ela teve um trauma na coluna e ela não tá sentindo as pernas. E como a gente não tem essa referência do que ela está sentindo ou não está, nós teremos que fazer essa avaliação. A gente pode ter uma outra situação, pegando esse mesmo cenário, de uma vítima inconsciente. A vítima colidiu, ela não teve esse trauma na coluna, mas ela está inconsciente, então ela não consegue falar para a gente onde ela está sentindo dor ou onde tem alguma lesão. Então a gente precisa avaliar como foi a batida, se tem algum sinal característico e a gente tomar as medidas a partir desse procedimento, certo? Então, só continuando aí na definição, ó, sempre relacionar o mecanismo do trauma com a possibilidade de presença de lesões específicas e tratar como se existissem, adotando medidas de estabilização preventivamente. Então é o caso dessa vítima que colidiu contra um poste que está inconsciente. Ela não vai responder para a gente, mas a partir do momento que a gente tiver uma ideia das possíveis lesões, a gente vai fazer esse tratamento, beleza? De acordo com essas lesões. Eu não vou especificar aí essas lesões agora, porque vai ter justamente a colisão contra algum objeto. E a gente vai falar específico disso na frente, ok? Então, ó, a conduta aí. Essa conduta é no sentido de nortear, não quer dizer que você tem que pegar um papel e estar lá com ele na hora do atendimento para poder fazer esse atendimento, mas é para nortear suas ações. Então, ó, primeiro passo dessa conduta, avaliar e priorizar a segurança no atendimento à ocorrência, analisar, esse avaliar a segurança no atendimento é a regra dos 3 S. O 2, a análise da cinemática do trauma não deve retardar o início do atendimento à vítima. Então, a equipe, ela pode ter um responsável para poder fazer essa análise, fazer entrevista das pessoas que viram o acidente e outras pessoas podem estar fazendo atendimento. 3, avaliar aspectos de cada tipo de trauma. Então, por exemplo, temos um impacto de colisões automobilísticas. Pode ser avaliado esses aspectos aí, ó. Eu vou ler só algum, não vou ler todos, tá? Então, o item A, como se apresenta o local. Tem quantos veículos, ó, o número de veículos, o tipo de veículos, o número de vítimas envolvidas. Então, são algumas coisas que a gente tem que atentar, certo? No 1.1 aí, ó, impacto frontal. Esse impacto frontal pode encaixar aquela nossa situação do exemplo inicial lá, o carro contra um poste, certo? Então, ó, quais as lesões esperadas? Grandes hemorragias, fratura na coluna cervical, tórax instável anterior, contusão miocárdica, pneumotórax,
secção da aorta, lesão do baço ou fígado, fratura ou luxação do quadril e ou joelho e tornozelo, e ejeção. A observação, ó, considera a trajetória possível por cima do volante, cabeça em direção ao para-brisas, ou por baixo, A trajetória da vítima pode ser por baixo do volante, então a cabeça em direção ao painel. Então, se a vítima for por cima do volante, a cabeça vai bater no vidro. Então, ela vai bater no para-brisa. Vai ter uma característica no para-brisa. E se ela escorregar por debaixo do volante, são outras características, certo? Então, ó, achados no veículo. Esse cantinho aqui, ó, às vezes passa despercebido, ó. Achados no veículo. Ninguém viu o acidente. Como é que você vai saber, às vezes, o acidente, no caso do poste? Ele quebrou o poste, passou e foi parar do outro lado da rua. Como é que você vai saber que foi um acidente onde ele quebrou o poste, sendo que não tinha ninguém lá para te falar? Então, você tem que ver as deformidade, você vai ver, né, no veículo, deformidade na parte anterior, deformidade no volante, marcas no painel, para-brisas em olho de boi. Esse olho de boi é como se você pegasse um martelo e batesse num vidro que ele não estilhaça. Então você bate ele lá e fica aquela marca redonda com o quebrado em volta. Então isso é o olho de boi. E airbag acionado. São características desse acidente onde a gente tem o impacto frontal. Então essas são as lesões esperadas, certo? Impacto lateral. Agora, por exemplo, num carro, o motoqueiro bate do lado da porta. Então, ó, hemorragias maciças na vítima, fratura de clavícula, fratura de costela, contusão pulmonar, pneumotórax, compressão de órgãos sólidos, entorse contralateral do pescoço, fratura na coluna, fratura na pelve e acetábulo. Quais os achados no veículo? Ó, intrusão na porta, intrusão no painel. Então, são todas as lesões e os achados no veículo são no lado do corpo da pessoa. Então, clavícula, costela, tudo do lado, certo? Então, ficar bastante atento a essas diferenças da colisão lateral com a colisão frontal. A colisão traseira, lesão na coluna por hiperextensão. Essa hiperextensão, gente, é da coluna, ou seja, do pescoço. Vai acontecer esse efeito chicote. Então, a observação aí embaixo, ó, próximo desse atençãozinho aqui, ó. Tá vendo? Avaliar a posição ou a ausência do encosto de cabeça. Grande chance de acontecer esse chicote caso não tenha o encosto de cabeça. Então, tem que verificar se ele existe. Caso ele exista, a posição, se ele está posicionado de forma correta, ajustado para o tamanho da vítima. Avaliar a queixa de dor no pescoço da vítima. Então, muita atenção nesse ponto do pescoço. Os achados, ó, intrusão na parte posterior. Tá falando uns nomes diferentes que talvez a gente não conheça. Falou muito anterior e posterior. Isso está relacionado principalmente com a anatomia humana. A gente sempre vai falar esses termos. Então, anterior seria de forma bem simples para entender a parte da frente. E a parte posterior, a parte de trás. Então, por exemplo, na cabeça, você não vai falar nuca, você vai falar a parte posterior da cabeça. Na parte frontal, a parte anterior da cabeça. Então, vamos para o próximo, ó. Capotamento, lesões esperadas, lesões variadas derivadas dos diferentes impactos sofridos. Lesões em órgãos internos e ejeção. Olha só o detalhe aqui, ó. A ejeção coloca a vítima no grupo de risco de praticamente todo tipo de lesão e mortalidade aumentada consideravelmente. Os achados no veículo, impacto de ângulos diferentes. Então o carro está todo amassado de todos os lados, na frente, no lado, atrás. Então é um indício de capotamento. Atropelamento, ó. Atropelamento aqui está falando especificamente das vítimas adultas. Então, áreas de impacto no adulto. Membro inferior e quadril. O carro vai bater nessa região de membro inferior e quadril. Esse MMII
é membro inferior no plural, então são membros inferiores. E o tronco contra o capô. Então, o carro bate nas pernas, o corpo dobra e bate sobre o capô. A vítima contra o chão. Aí a próxima etapa é o carro para, a vítima que estava em cima do carro, ela é projetada para frente e cai no chão. Então, o que vai influenciar? Ó? Peso e altura da vítima em relação à altura do carro. Lesões esperadas: hemorragias maciças, traumatismo craniano, traumatismo raquiomedular, lesões torácicas e abdominais, fraturas das extremidades inferiores e ejeção. Achados no veículo: ó, intrusão na parte anterior, na frente, e para-brisas quebrados. E esse vai ser diferente do olho de boi, certo? Colisão de motocicleta. Lesões esperadas: traumatismo craniano, traumatismo raquiomedular. Eu não vou ler todas, tá? Vamos para as observações, ó. Por não haver contenção, há risco de ejeção e suas lesões decorrentes. Então, não tem proteção, a vítima ela está solta em cima da moto, ela vai ser ejetada e lesões decorrentes disso. Informação quanto ao comportamento do motociclista para auxiliar na interpretação das lesões. Então, o ciclista, ele está andando, ele está conversando, ele está consciente, ele está deitado, não consegue se movimentar, são situações que a gente vai analisar para poder avaliar melhor a vítima. Achados na motocicleta, ó. Sinais de impacto no capacete, a vítima estava com ou sem o capacete, deformidade no guidão e outras estruturas da moto, certo? Já na queda, ó, a questão da queda é queda. Os aspectos gerais, ó, estimar a altura da queda, a superfície sobre a qual o paciente caiu e a primeira parte do corpo que entrou em contato com a superfície. Então, olha só o que a gente tem que ver, ó, a altura da queda, a superfície sobre a qual o paciente caiu e o terceiro item é a primeira parte do corpo que caiu, que entrou em contato com a superfície. São 3 coisas: a altura, a superfície e a primeira parte do corpo, tá? Então, vamos para o próximo item, ó, que vai relacionar esses itens. Na letra B, ó, de alturas superiores a 2 metros é considerada grave. Então, já é uma situação grave. Em vítima idosa, a queda da própria altura já é preocupante, porque o corpo do idoso ele já não tem a mesma resistência que um corpo de um adulto, na faixa dos 20 aos 50 anos, por exemplo. Lesões esperadas. Síndrome de Dom Juan. Quando as primeiras partes a atingirem o solo forem os pés. Lesão de calcâneos, tornozelos, tíbia, fíbulas, joelhos, ossos longos e quadril. Então a pessoa ela não vai conseguir se levantar, porque pode ter lesionado todos esses itens aí, ó, dos membros inferiores. Traumatismo craniano, lesões torácicas e abdominais. Se a vítima cair com a frente sobre as mãos espalmadas, fraturas nas extremidades superiores. E se cair de cabeça, traumatismo raquiomedular. Então são esses itens. A gente não está delongando porque estamos fazendo um estudo para a prova. Então eu estou destacando justamente os pontos que podem cair em prova, certo? Esses que estão amarelos, só para reforçar, são as coisas que eu acho interessante desse manual, que eu gosto sempre de estar revisando. Ferimentos penetrantes, ó, avaliar aspectos gerais, tipo de objeto, o tipo de objeto. Então vamos lá, né? Alta energia. Então o objeto vai desprender uma alta energia. Qual objeto vai ser esse? Ó? Fuzis e metralhadoras. Média energia, revólveres e rifles. E baixa energia, faca e picador de gelo. Presta atenção que rifle e fuzil estão em itens separados. Tem que guardar bem esses nomes, porque alta energia é fuzil e metralhadora. Alta energia. Média energia, revólveres e rifles, ok? A distância do agressor, armas de baixa energia, o que vai influenciar? O sexo do agressor, a lesão e a trajetória. A arma foi removida, órgãos próximos. Aqui não fala, mas normalmente
cada sexo tem uma forma de agredir enfim, a pessoa com a qual ela vai agredir, né? Mas se ela tá com uma faca, tem uma determinada trajetória. Não vamos entrar nesse mérito aqui porque o manual não fala a direção. Só fala que a lesão é igual à trajetória. Então, se o corte tá no peito, na parte próximo do pescoço, próximo do queixo, provavelmente veio de direção de cima para baixo. Então, provavelmente a lesão ela não vai estar reta, ela vai estar inclinada, certo? Então, ela está só mencionando sobre a lesão igual a trajetória. Armas de média energia, cavidade, isso aqui é interessante, ó. Armas de média energia. A cavidade temporária é de 3 a 5 vezes maior que o projétil. Então, se o projétil tem, por exemplo, 3 centímetros, ela pode chegar a 15. Então, pode ser maior até 15, tá? Armas de alta energia, a cavidade temporária é até 25 vezes maior. Então, se o objeto mede, por exemplo, vou colocar uma conta bem simples, ó, se ele mede 2 centímetros, ele pode chegar a ter uma abertura de 50 centímetros. É incrível isso. Então, a gente tem que ficar atento com essas duas partes, porque um objeto tão pequeno pode gerar uma lesão enorme. Então, é uma coisa bastante significativa. A gente souber na saída para o atendimento de uma ocorrência dessas, qual que foi o tipo de lesão, a gente já pode ficar bastante atento aí com o atendimento, agilizar ou não, certo? O local do ferimento, único ou múltiplo, características de ferimentos externos. Então, para a questão de prova, é só a questão disso, ó. O tipo de objeto, a energia alta, média energia, alta energia, média energia, baixa energia, olha o tipo. Aí a questão da cavidade, ó. Cavidade temporária de 3 a 5 para média e a alta energia, a cavidade temporária até 25 vezes maior. Mas e as armas de baixa energia? Bom, elas vão ser equivalentes ao tamanho do objeto e a trajetória que ele fez no corpo da pessoa. Às vezes o agressor enfia a faca e puxa. Então é uma lesão bastante agressiva e danosa para a vítima. Então, mas ela não vai ser, ela não vai ter por assim dizer, uma explosão. Ela vai ter que ter energia ali, aonde que a faca enfiar, por exemplo, e passar, foi somente esse tamanho aí. Mas no caso dos projéteis aí, de armas, eles vão causar um dano muito maior por onde eles passarem. Lesões por explosão. Aspectos gerais. A questão das lesões por explosão, ela vai ser dividida em cinco tipos de lesões, certo? Então, o primeiro tipo seriam as lesões primárias, que seria a onda de pressão atinge a vítima com velocidade de até 3 km por segundo. Então, seria a onda de choque. Houve a explosão, tem aquela primeira onda de choque, né? Então, quais as lesões? Amputação traumática de membros, sangramento pulmonar, pneumotórax, embolia gasosa, laceração de pequenos vasos, ruptura do tímpano, parada cardiorrespiratória, PCR, explosão do pulmão. As secundárias, olha só, a vítima é atingida por fragmentos primários, secundários ou ambos. Então, um carro explodiu e peças do carro se soltaram, pedaços de alguma coisa que estava no chão, algum objeto que estava no chão, ele vai ser projetado, ele vai voar em alta velocidade e ele pode atingir a vítima. Então, ó, esses objetos aí, ó, fragmentos primários e secundários, voam e podem tornar-se projéteis.
Então, são lesões, os tipos de lesão, ó, ferimentos penetrantes, lacerações, fraturas, feridas cutâneas, superficiais, lacerações torácicas e oculares. As terciárias, quando a vítima é arremessada. Então, primeiro veio a onda de choque, depois veio os projéteis, os objetos que foram lançados. E por último, agora, ó, a vítima é projetada. Então, aquela onda bateu na vítima e está jogando ela contra algum objeto. Então, a própria vítima se torna um projétil. Pode ser atirada contra outros objetos ou no chão. Padrão da lesão. São semelhantes às lesões que ocorrem em vítimas ejetadas de um carro ou que caem de alturas significativas. Então é praticamente a mesma coisa, só que ela está numa superfície plana e ela foi jogada na horizontal. Seria como se fosse um capotamento e a vítima foi projetada para fora do veículo, certo? As quaternárias. Lesão provocada por calor e gases oriundos da explosão. A explosão ela gerou a onda de choque, gerou os projéteis, né, os objetos lançados, a vítima foi lançada. Depois disso, a explosão ela vem o fogo, vem o calor. Então seriam as lesões provocadas por calores e gases oriundos da explosão. Então que tipo de lesões pode ter? Ó? Queimaduras, lesões por inalação, a fumaça tóxica, né, e até asfixia, dependendo do local que tivesse, num ambiente fechado, pode substituir o ar daquele local por fumaça. A última aí, ó, as quinárias, causadas por aditivos colocados nas bombas, como bactérias, radiação e substâncias químicas e ataque suicida com homem-bomba. Padrão da lesão. São lesões por encravamento, por restos humanos, ossos do homem-bomba, possíveis doenças infecciosas. Gente, às vezes a própria bomba, ela é colocada naquela bomba ali, alguma bactéria, alguma substância, algum objeto. Então, tudo isso aí pode acabar dando lesões secundárias na vítima. Não naquele dia da explosão, às vezes depois, até anos depois. Observação, ó. Sempre o algoritmo da restrição de movimentos da coluna vertebral para observar sempre. O algoritmo de restrição de movimentos da coluna vertebral para nortear a decisão de estabilizar a vítima, imobilização e transporte. Olha só esses itens aqui, estão muito pequenininhos, mas são de extrema importância. Suspeitar de traumatismo grave em quedas maior que 1,5 vezes a altura da vítima. Ali em cima falava 2 metros, lembra? Que ó, a altura superior a 2 metros é considerada grave. Então, aqui está trazendo outro detalhe, ó. Quando a altura da queda for 1,5 vezes maior que a altura da vítima. A vítima tem a altura de 2 metros. Então, ela precisa pelo menos 1,5 vezes. A partir de 2,5 metros já é grave para essa pessoa. Atropelamento. É suspeitar de traumatismo grave no caso de atropelamento, colisão com veículos a mais de 30 km por hora, considerar traumatismo grave, ejeção da vítima, considerar traumatismo grave, suspeitar, morte de um ocupante do veículo acidentado. Tem 5 pessoas no veículo, um morreu, então pode suspeitar que os outros talvez tenham um traumatismo grave. Danos graves no veículo, capotamentos e ferimentos penetrantes na cabeça, pescoço, tórax, abdômen e pelve. Esses locais são pontos vitais ou onde há muito sangue ou órgãos que podem acabar tendo uma hemorragia grave ou simplesmente por serem pontos vitais do corpo mesmo. Por exemplo, a pelve é o local onde há maior produção de sangue, onde pode haver um dos locais onde pode haver mais hemorragia. Às vezes a gente pensa que não é uma situação grave, porque não atingiu nenhum órgão, pulmão ou coração, mas é uma situação grave por este fato, certo? Bom, hoje o vídeo ficou bastante longo, mas eu acredito que a gente conseguiu fechar esse tema e nos próximos dias aí a gente faz mais alguns vídeos para fechar os próximos temas, ok? Sempre lembrando de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal.